pacote. Pronto. Como é o teste da raiz unitária? Ah, agora eu vou testar outro feature disso aqui, pessoal. Deixa eu botar share screen. Vamos botar whiteboard. Share. E não vai dar porque eu não configurei o negócio. Ai, ai. Vocês conseguem ver eu riscar aqui? Não. Sim. Sim. Eu tenho que configurar isso aqui. Agora eu só não me lembro como. Poxa vida. Me dê só um minutinho aqui. Essa situação tá sui generis. Deixa eu fazer um stop sharing e arrumar isso aqui. É isso? É isso. Vamos fazer isso aqui. E agora deve dar certo. Vamos ver. Whiteboard. Aê! Clear all drawings. Pronto. Então, para a gente ver a estacionalidade da série. Aqui assim. A gente vai fazer o teste da raiz unitária. Como é isso? Vamos pegar, por exemplo, o modelo autorregressivo de ordem 1. O YT igual a uma variável A, uma constante A. Y de t menos 1 mais o nosso erro. Esse modelo autorregressivo de ordem 1, a gente consegue trabalhar e deixar mais próximo de um modelo de média móvel. A gente pode fazer o seguinte. A gente pega o A e aqui põe tudo de novo. A, Y de t menos 2 mais E de t menos 1. E aqui vem o E de t. Tá funcionando legal, pessoal? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Legal. A gente pode ir além. A. Aqui vai ficar o Y menos na T menos 3, mais a parte estocástica menos 2, mais E na T menos 1, tudo isso mais E na T. E assim a gente pode ir indo sucessivamente, ad infinito. No final das contas, a gente vai ter, pega esses caras aqui, 1A ao cubo, YT menos 3. Para o erro, a gente vai ter 1A ao quadrado com atraso de 2, 1A com atraso de 1 e o E de t. A gente sabe que esse cara aqui tem que ser pequeno, né? Então, eventualmente, todo esse termo aqui vai embora. Olha só que legal começar a trocar a cor. E a gente vai ficar só com esses termos aqui. Logo, no final das contas, a gente vai poder escrever isso aqui como um somatório. I igual a 0 até t menos 1. A na I e t menos I. A gente já tinha feito algo parecido assim antes, né? Acho que quando a gente fez o autorregressivo 1, a gente já tinha visto algo assim. Professor, Oi? não me lembro por que o A tem que ser pequeno. Ah, vai ficar claro agora. Vamos pegar a variância desse processo. Professor, o somatório não tem que ir até t menos 2? Como? O somatório não tem que ir até t menos 2? Não, aqui a gente foi até a terceira ordem, né? A gente foi aqui ao cubo, então aqui a gente vai ter t menos 2. Opa, desculpa, t menos 1, que vai dar 2. Fechou? Mas é que se tu bota... Ah, tá. Tá, não, Vou botar beleza. com outra coisa.
Aqui a gente fez uma regressão de 1, 2, 3. Então aqui está o 3, né? Mas aqui a gente vai ter T-1. Por isso que está aqui. Fechou, Augusto? Acho que sim. Tá. Então vamos voltar aqui. A variância de YT, vamos botar como sendo assim. Isso aqui é ruído, né? É um processo de Wiener. Então cai fora. Vamos botar Ezinho. E aqui a gente fica com o somatório, y de 0 até t-1, A na I. Isso aqui é uma progressão geométrica, que vocês viram lá em cálculo 2. O que dá o resultado dessa progressão geométrica? menos A na T sobre 1 menos A. Desde que o módulo de A menor do que 1. Sacaram? É uma condição necessária para que essa série converja. Se isso não for obedecido, a série não converge e a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Logo, o nosso A tem que ser menor do que 1. Isso aqui é o que o pessoal chama de teste da raiz unitária. Se a gente tem o A igual a 1, converge. Se a gente tem o A menor do que 1, converge. Mas se o A for maior do que 1, lascou. A gente não tem convergência. Dúvidas? Ótimo. Professor, Oi. só ali, né, quando tu passou da variância do y para aquela conta ao lado ali, eu não entendi muito bem o que tu fez. Essa aqui? Isso. Tá, aqui eu estou tomando a variância desse processo aqui, né? Sim. Que eu denotei por esse cara aqui. A variância do processo de Wiener é constante. A gente sabe que isso aqui tem uma distribuição gaussiana. Então, a variância é constante ao longo do tempo. Logo, eu escrevi ela como sendo esse cara aqui. E a gente fica com o somatório apenas do coeficiente A. Foi? Tá. Sim, obrigado. Tranquilo. Isso aqui é uma progressão geométrica, cujo resultado vai dar isso aqui. Tranquilo? Legal. Resultado fundamental é esse aqui, pessoal. Teste da raiz unitária. Se a gente tiver uma raiz unitária ou maior do que 1, não existe convergência. Vamos adiante. Com isso, a gente pode fazer um teste que é chamado teste de Dickey-Fuller. Ixi, estou pegando jeito ainda. Dickey-Fuller. O teste de Dickey-Fuller é exatamente esse. A gente pega o modelo autoregressivo 1. Y de t igual a y de t com atraso. Faltou o A. Mais o nosso erro. A gente subtrai y de t menos 1 dos ambos os lados. Aqui a gente vai ficar com A menos 1. Professor, Oi. tu pode só escrever a última expressão lá que não consegui copiar a tempo. A conclusão que chegou lá na outra conta. Teste da raiz unitária. Vamos botar aqui no campo. A conclusão é que A tem que ser menor do que 1. Tá. Esse cara aqui nada mais é do que incremento. Então é um delta y. O A menos 1, vamos chamar de beta. Professor, Oi. tu pode aceitar o Delmar de novo? Ele caiu, ele teve que atualizar o Zoom. Deixa eu ver como eu faço isso aqui. Join. Tá, eu acho que foi.
funcionou legal. Pô, adorei essa ferramenta. Sim, então a gente chegou aqui. Mais o errinho. Essa expressão aqui vocês devem conhecer, né? O que é isso aqui, pessoal? Derivadas, sim. Não, isso aqui é uma reta, né? Y igual a x mais b. Isso aqui não é b, isso aqui é só um erro. Então, y igual a x. Logo, se a gente fizer uma regressão linear nesse cara, a gente encontra o coeficiente beta. E nesse caso, o nosso beta tem que ser menor do que 0. Fácil? Então, vocês vão pegar os... Oi. Eu não entendi como isso está relacionado com a série C estacionária. Pelo teste de convergência, né? Se a série de vocês não for convergente, ela vai acabar fazendo alguma coisa assim. Agora, se ela for convergente, ela vai ser estacionária. Ela vai fazer coisas assim. A gente sabe pelo A da série, então. Exatamente. Pelo A, a gente investiga se ela é estacionária ou não. Tá, entendi. Só que no caso de vocês vão testar, na verdade, o beta, não o A. Mas é a mesma coisa. Beta é igual a menos 1. Ok. Pedro, posso Por que parar? por que o beta tem que ser menor que 0? Porque o beta é igual a menos 1. Tá. Vamos botar E o A aqui. tem que ser menor que 1. Isso. Como o A tem que ser menor do que 1, o beta tem que ser menor do que 0. Então, vocês vão pegar os dados de vocês. Vamos botar assim mais rápido. Os pontinhos são os dados. Aqui, tempo. Ixi, ficou horrível o tempo. Y de tempo. E vão fazer uma regressão linear. Se o coeficiente angular desse cara aqui delta tempo. Se o coeficiente angular desse cara aqui, beta, for menor do que 1, legal. É estacionário. Se der igual ou maior do que 1, perigo. Aí vocês têm que fazer uma diferenciação da série de dados de vocês. Diferenciação, tranquilo. Vocês fazem um y linha, yn mais 1, menos y de n. Só que aí vocês vão fazer uma regressão para a derivada, depois no final tem que integrar. Então, melhor pegar uma série de dados que já seja estacionária. Exemplo de séries de dados que tem grande potencial de ser estacionária. Alguém já começou a fazer? Já deu uma olhada nisso? Não comecei a fazer, mas estou pensando em pegar a vazão de rio mesmo. Uhum. Vazão de rio, quantidade de chuva num dia, número de nascimentos num dia, acho que o Pedro pegou essa aí. Número de nascimentos num dia, o que mais? Preço de ativos na bolsa, isso aí vai ser estacionário. Não preço, pegar o rendimento vai ser estacionário. Qualquer coisa que tenha uma componente estocástica forte, assim, a tendência é que seja estacionário. Legal? Dúvidas? Ali, quando tu botou beta menor do que 1, ele seria menos 1 ou não? Opa, menor do que 0, desculpa. Menor que 0. É, porque o A tem que ser menor do que 1. Né? Então o beta tem que ser menor do que 0. Tá. Uhum. Menor do que 0. Ótimo. Tinha que ter essa ferramenta lá na URGS, né? Imagina só que show. Muito bom. Vamos adiante, pessoal. Trabalho, então. Peguem uma série de dados.
Faça uma regressão linear, pegue o coeficiente angular da regressão, vejam se é estacionário. Se for estacionário, apliquem as equações de Ewalker. Apliquem as equações de Ewalker e obtenham um modelo autoregressivo. Para fazer Ewalker, vocês vão precisar também fazer as autocorrelações parciais. Vamos botar um passo a passo aqui. Primeiro, estacionalidade. Verifiquem se a série de vocês é estacionária. Passo 2. Vocês vão ter que decidir a ordem do modelo autorregressivo de vocês. Para isso, vocês vão precisar das autocorrelações parciais. Vocês vão aplicar o Walker para matrizes 2x2, depois para matrizes 3x3, 4x4, e sempre pegando esse último elemento aqui assim. Opa, esse último elemento aqui assim. Faz o gráfico. Vocês vão obter coisas assim. Quando chegar no nível mínimo, por exemplo, esse cara aqui é assim, passou desse ponto, então eu vou pegar esse N como sendo a ordem do meu processo autoregressivo. 3. Aplica as equações de Walker. E encontra os coeficientes φ. 4, φ. No final das contas, vocês vão ter a série de dados de vocês. Com... Não, azul não, vou botar outra coisa. Com o modelo autorregressivo acompanhando os dados de vocês. Tranquilo? Professor, Oi. mas o nosso modelo autorregressivo, na verdade, é uma equação, né? Que depende dos pontos anteriores. Sim, vocês vão ter... E aí a gente aplica essa equação e vê... Vocês vão obter coisas assim, né? Vai ter uma constante, mais somatório de igual a zero até a ordem P do sistema, φi, yn menos i, mais um erro estocástico. Com o Walker, com as autocorrelações parciais, vocês vão encontrar o P. Com o Walker, vocês vão encontrar os φs. Depois plota tudo aqui. O Jesus perguntou como acha o valor mínimo ali na PACF. Pois é meio artístico, tá? Vocês vão ter que traçar assim, sei lá, a autocorrelação parcial para zero vai ser sempre 1. Então, vocês podem chutar assim, quando for menor do que 10%, por exemplo. Menor do que 15%. Isso aí é meio artístico, não tem uma coisa bem definida. Estabelece um valor mínimo, por exemplo, 10%. Quando bater 10%, usa aquele ponto. Nesse caso, foi aqui assim. Respondido? Sim. Legal. Obrigado. Tranquilo, Rojas. Professor, Oi. e duas perguntas. Uma, como é que eu encontro o C, depois de encontrar os FIIs? O C é basicamente um deslocamento, né? Se os dados de vocês estiverem, por exemplo, assim. Se tiver alguns dados assim, bom, aqui está a constante C. E a outra, Pedro? A outra é nesse fitting ali, tipo assim, eu tenho o conjunto de dados inicial, né, e tenho os parâmetros que eu encontrei ali, o φ, o C e tal. Isso. A ideia é usar os dados, tipo assim, 3 pontos iniciais dos dados e projetar todo o resto, ou tipo pegar 3, projetar um ponto, daí depois pegar mais 3, projetar outro ponto. Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Sim, entendi. 3 é muito pouco, vocês vão ter que pegar 300, 100. Esses pegam, por exemplo, 100 pontos, que vai dar aqui assim. Daí projeta os próximos
3. Sim, eu tava dizendo 3, tipo, no caso o P fosse 3, né? Ele ia usar só os últimos 3 ordem. pontos. Sim. Isso. Vocês vão pegar 300, estima os parâmetros φ, depois vocês vão fazer os últimos 3 aqui, né? Vamos dizer que foi 3, e vai estimar os próximos 1, 2, 3. Uhum. Tá, mas para estimar ainda dentro do conjunto de dados também para comparar. Isso, para ver se funciona. Tá. Segundo o teorema de Wolde, a gente sabe que qualquer processo estacionário pode ser modelado por um processo Ariman. Logo, vocês devem conseguir coisas bem próximas. O Padovani está esperando aqui. Joia? Mais dúvidas? Vamos adiante. Alguém se machucou, hein? Ô, senhor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu ia fazer uma pergunta. A respeito do erro. Como a gente bota ele meio que forçado, ou como que a gente pega, por exemplo, do conjunto de dados, a gente sabe o que é o erro do conjunto de dados? O erro está intrínseco no conjunto de dados. Isso aqui você não precisa se preocupar, não. Mas daí, tipo, quando eu for fazer o modelo, Esquece e eu for fazer cara. esse... Ele não... Esquece ele. Tá. Tá, ok. Beleza. É isso aí. Quando a gente faz regressão linear, né? Quando a gente escreve y igual a x mais b mais um erro, a gente não usa esse erro. Né? É só para dizer que a série de dados de vocês não é perfeita, ela tem erros estocásticos. Sim, tá certo. Legal. Beleza. Próximo ponto, pessoal. Agora a gente começa a entrar em processos estocásticos. Na verdade, poderia ter sido a primeira parte, eu acho que até teria sido melhor. Vamos começar a ver processos estocásticos, martingales, cadeias de Markov, processos de Orsten-Uhlenbeck, para tentar modelar coisas um pouquinho mais complicadas. Depois de processos estocásticos, a gente vê coisas mais divertidas e contemporâneas, que nem redes neurais, modelos mais avançados. Mas para a gente poder chegar nesse... Oi. Eu vi uma palestra semana passada em que era sobre embarcados e os caras falaram bastante sobre machine learning e eles Tá na moda, né? eles estão usando embarcados agora também, está começando a entrar na moda. Sim. Tem uma biblioteca chamada TinyML, que é para isso, e usa basicamente redes neurais, clusterização. Sim. E mais um que eu não me lembro. Assim, acho que séries temporais também. Séries temporais, bancos de dados, clusterização, processamento paralelo, tudo vai junto. Mas eu me lembro que eles focaram muito em redes neurais. Eles disseram que é o mais tem aplicação. Tem alguns teoremas de redes neurais que mostram que tu consegue modelar basicamente tudo. Qualquer função não linear tu consegue modelar usando redes neurais. A gente chega lá. Mas para entender ela, a gente tem que primeiro entender processos estocásticos. Sabe qual é o microprocessador, Monzi? Eles era uma plataforma para qualquer, era tipo bibliotecas em C, sei. Controlador. Sim. É uma biblioteca para tu, eram alguns kbytes assim a biblioteca, era bem leve. Uhum. Não, leve. Aí não tem um livro, o cara que fez a palestra escreveu um livro só sobre machine learning, versão compacta, né, para embarcados. Uhum. Assim, vocês vão ver quando a gente usar redes neurais, é lento para dedéu, é muito lento. A gente tem que usar a GPU, a gente tem que fazer processamento paralelo e mesmo assim, muitas vezes não vai. Quando é imagem, então, tranca, não rola. Sim. Para embarcados, então, deve ser coisas muito pequenas.
pequenininhas, assim, deve ser, sei lá, o passo de um motor, alguma coisinha muito simples. Eles adaptaram. É TinyML o nome. De machine learning. Mas sabe que processo eles usavam? Para controlar que tipo de processo? Os mais, os que são usados para coisas de imagem, os mesmos de sempre, assim, TensorFlow, aquelas coisas. É tipo Não, mas uma. qual o problema que eles estavam abordando? Eu lembro que eles falavam muito em tu caracterizar algum tipo de padrão. Então, por exemplo, o cara mostrou um sensor que ele tinha era um acelerômetro, né? Sim. E aí ele aplicou redes neurais e aí o código reconhecia se era que tipo de movimento que estava fazendo. Então, se o cara estava Exato. fazendo, se era uma cobra se mexendo, se estava pulando, se estava caminhando, Sim. e tipo sempre acertava. E quando o cara estava fazendo outro movimento que não era um dos que conhecia, tinha uma clusterização que dizia que era uma anomalia. Esse tipo de coisa dá para fazer. Coisas lineares, coisas pequenininhas, facinhas, assim, dá para fazer. Áudio dá para fazer alguma coisa. Filtrar ruído. Mas quando pega coisas mais violentas, assim, de física, trava. Bom, a gente chega lá, vocês vão ver. É legal para burro, mas é meio lento. Vou mandar o site aqui depois para. Manda para dar uma olhada. Bom, para a gente começar então o processo estocástico, a gente vai ter que fazer uma revisão. E a gente vai fazer uma revisão usando a estatística de Kolmogorov. Lembra que tinha aqueles 3 tipos, né? Tem a estatística de Bayes, estatística de Fisher, depois Kolmogorov botou tudo no mesmo balaio usando um monte de axiomas. Vocês chegaram a ver isso em probabilidade? Não? Não. Regra de Bayes, Fisher, Kolmogorov. Não. Bom, saibam que existe. A versão de Bayes é uma versão subjetiva da estatística, a de Fisher é mais objetiva, e depois Kolmogorov transforma tudo em axiomas. A gente vai ver direto de Kolmogorov, que é mais útil para a gente. Então a gente vai começar com espaço de probabilidade. Espaço de probabilidade. O que é um espaço de probabilidade? É uma tresupla. Dada por um ômega, sigma, um P estiloso. Aonde P é uma medida de probabilidade. O sigma é uma sigma álgebra. E o ômega é um espaço amostral. Por exemplo, se a gente pegar uma moedinha, olha só que tem. Aqui está a moedinha. Para um jogo de moedinha, a gente tem que o espaço amostral é cara e coroa. Mas cara e coroa em português é C e C, não dá, então vamos usar em inglês. Heads and tails. É todas as possibilidades que tem no nosso experimento estatístico. A nossa sigma álgebra, também conhecida como conjunto de eventos. A gente pode ter nada, a gente pode ter tudo, ou a gente pode ter cada um dos eventos independentes. Heads e tails. São todas as possibilidades que a gente tem dado o nosso espaço amostral.
E a gente tem ainda... Alguém ia perguntar? Como que pode ter tudo que tu falou? Como que pode ser sigma? Por exemplo, a gente pode ter tudo com probabilidade de 0. A gente pode sortear cara e coroa ao mesmo tempo, mas a probabilidade disso acontecer é 0. Ah, mas tu pode ter. Sim. Pode crer. Aliás, a gente vai ver que tem que ter, senão não é uma probabilidade. Beleza. E a gente tem ainda a medida de probabilidade, que é a seguinte: qual é a probabilidade para o conjunto vazio? 0, porque alguma coisa vai acontecer. Probabilidade para tudo. Probabilidade para tudo é o seguinte: qual é a probabilidade de a gente ter qualquer coisa? 1. Qual é a probabilidade da gente ter heads? 1/2. A probabilidade de ter tails? 1/2. Foi? No diagrama de Euler, a gente vai ter assim: heads, tails. Esse cara aqui, 1/2. Esse cara aqui, 1/2. HT. Quer dizer, a probabilidade de tudo é 1, que é a soma dos dois, a probabilidade de cada um, 1/2. A probabilidade de não ter nada não dá. A gente tem no mínimo um deles. Facinho? Pedro, não tem nenhuma dúvida? Augusto? Não, tranquilo. Joia. Nos cabe agora ver cada um desses caras aqui. Medida, sigma álgebra, o espaço amostral. O espaço amostral é o mais simples deles. É simplesmente tudo que a gente pode ter. Mas esses dois caras aqui merecem uma atenção especial. Posso apagar? Vamos lá. Medida. Uma medida é uma operação matemática tal que a medida de qualquer coisa sempre vai ter que ser maior ou igual a 0. A medida para um espaço nulo tem que ser 0. E a medida para a união de várias coisas vamos botar aqui o E de cá, tem que ser a soma das medidas. É bem intuitivo, né? Pensem, por exemplo, no espaço métrico. A gente não pode ter uma distância negativa. Se a gente vai pegar um segmento nulo, a distância tem que ser 0. Se a gente pegar uma coleção de segmentos dentro do segmento, vai ter que ser a medida de cada um dos semissegmentos. O pessoal que fez análise, isso aqui é muito parecido. Não, isso aqui é medida de Lebesgue, por exemplo. Lebesgue. Se a gente pega um segmento A até B e divide ele em vários segmentinhos. Por exemplo, esse aqui é o A1, esse cara aqui é o B1. Esse aqui pode ser o A3, esse aqui pode ser o B3. A gente tem que a medida de Lebesgue desse cara, vamos botar esse intervalo aqui como sendo um A. É o ínfimo do somatório igual a 1 até infinito de BI menos AI, dado que o A
contém a união desses caras. Aí, B. Deixa eu arrumar esse cara aqui. Para cá. A união desses caras e fechou. Ô, Sor, o que é a primeira linha ali mesmo? Que a medida do E tem que ser maior que zero? A medida de qualquer coisa tem que ser maior ou igual a zero. Tá, A medida beleza. de um conjunto vazio tem que ser zero. E a medida da união de várias coisinhas tem que ser a somatória das medidas. Um exemplo disso, por exemplo, é a medida de Lebesgue. Se a gente pegar a medida de Lebesgue de todo o intervalo, vai ser a medida de cada um desses carinhas. Esse aqui, esse, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, e assim por diante. Que é denotado por esse cara aqui. O que é o ínfimo, gurizada? Ínfimo não é infinito, tá? É ínfimo. O que é isso? É o diferencial? Não. Ínfimo, É menor? mais ou menos. Ínfimo, ele estende aquela ideia de mínimo. Vamos pegar, por exemplo, os reais. Os reais positivos. Então, a gente exclui o zero. Qual é o mínimo dos reais? Se a gente pega e escreve assim, qual é o mínimo desse cara? Vamos pegar, por exemplo, o 1. O 1 é o mínimo? Não. A gente pode pegar 0,5. 0,5 é o mínimo? Não. A gente pode pegar 0,25. É o mínimo? Não. A gente pode ir indo sempre até o infinito. Logo, qual é o mínimo dos reais? Não tem. Mas qual é o ínfimo? Ah, bom, o ínfimo é zero. Tranquilo? O ínfimo é o maior número dentro de um conjunto que é menor do que todos os membros do subconjunto que está analisando. Ele estende a noção de mínimo. Foi claro ou não? Vamos pegar outro Entendi exemplo. nada. Oi? Eu não entendi, mas tudo bem. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, várias bolinhas. E algumas delas vão ser achuradas, essas aqui. As outras não. O ínfimo, esse aqui tem que ser um conjunto ordenado. Quer dizer, o 1, 2, 3 e vai indo até o enésimo. É um conjunto ordenado. E a gente está querendo saber qual é o ínfimo desse subconjunto aqui. Bom, vai ser o maior elemento de N que é menor do que todos os elementos do subconjunto. Vamos dizer que isso aqui é S e todo subconjunto é T. É o maior elemento de T que é menor do que todos os elementos de S. Ou igual. Esse cara aqui. Mais claro assim. Entenderam agora ou não? Silêncio. É o Por que maior que não dá pra elemento, falar só que é o maior elemento de T que é menor do que todos os elementos de S. Menor ou igual. Logo, tem que ser esse cara aqui. O que muitas vezes é a mesma coisa. Qual é o mínimo de S? Ah, esse cara aqui. Qual é o ínfimo? É o mesmo. Então, na verdade, é o menor deles, para que vocês estão acostumados. Feedback, gurizada. Feedback. Entenderam ou não? Professor, poderia repetir? Eu não entendi. Vamos fazer diferente. Mais formal. Vamos pegar
Vamos pegar um conjunto de dados. Um conjunto qualquer. Azul, azul, azul. E aqui vamos passar para violeta. E aí vamos voltar para azul. Esse aqui é o elemento número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quer dizer, isso aqui é um conjunto ordenado. Conjunto T é um conjunto ordenado. Foi? Daí a gente tem um subconjunto S. S vai ser esse subconjunto aqui. Qual é o menor deles? Qual é o mínimo? O mínimo é o 4. Qual é o ínfimo? Bom, o ínfimo é diferente. É o maior elemento de T que é menor ou igual a todos os elementos de S. Qual é o maior elemento de T que é menor ou igual a todos os elementos de S? 4. Esse cara aqui é o Professor, mínimo mas o mínimo não seria 1? de S, não de T. Qual é o mínimo de O S? mínimo de S. É o mínimo e o ínfimo de S. Vamos escrever para deixar formal. É o maior elemento de T que é menor ou igual a qualquer elemento de S. O maior elemento de T que é menor ou igual a qualquer elemento de S é o 4. O ínfimo e o mínimo, mesma coisa. Em medida a gente usa mais ínfimo do que mínimo, porque tem casos onde não existe mínimo, que nem os reais positivos. Fechou? Vou assumir o silêncio Sim. como... O que é importante para a gente saber? Medida. Uma medida tem que ser sempre maior ou igual a zero. Não existe, por exemplo, distância negativa. A medida de um conjunto vazio é zero. E ela tem que ser aditiva. Quer dizer, se a gente pegar uma medida de vários conjuntinhos, tem que ser o somatório de todas as medidas. Mas no nosso caso, a gente está interessado em medida de probabilidade. O que é medida de probabilidade? É uma medida que obedece mais dois requisitos. Ao invés de a gente usar o P estiloso, a gente vai usar agora um P normal. A medida de probabilidade é tal que a sua sigma álgebra mapeia para elementos entre 0 e 1. A probabilidade mínima vai ser 0, a maior probabilidade possível vai ser 1. E a probabilidade de todo espaço amostral, a probabilidade de todo espaço amostral tem que ser 1. Isso é uma medida de probabilidade. Fechou? Medida obedece essas três propriedades. E se for uma medida de probabilidade, ainda tem mais duas. A medida de probabilidade tem que ficar entre 0 e 1. E a probabilidade de todo espaço amostral tem que ser unitária. Professor, então é tipo um subtipo de medida, é isso? A medida de probabilidade é um tipo de medida.
Tá. É a que a gente está interessado, a gente quer a medida de probabilidade, que é a que a gente vai usar. Daqui segue também como definição, segundo Kolmogorov, que a probabilidade de A dado B é definido como a probabilidade da interseção entre eles sobre a probabilidade de B. Isso aqui é a probabilidade condicional. Normalmente, em probabilidade, vocês aprendem isso aqui como a regra de Bayes. Sim, não, talvez, não lembro. Sim, a gente viu isso. Vocês veem normalmente como Bayes. Mas em Kolmogorov a gente transforma isso aqui numa definição. Por exemplo, vamos trocar de cor. Verde. A gente pode ter 0,5, 0,1, 0,2. E aqui vamos botar um outro conjunto, 0,2. Um conjunto aqui. Outro aqui. Esse cara aqui sozinho. E todo espaço amostral aqui. Ômega. Esse cara aqui A. B. Esse aqui C. Qual é a probabilidade de A? Dado o espaço amostral ômega, qual é a probabilidade de a gente encontrar A? 0,1 mais 0,5. 0,6. Qual é a probabilidade de a gente encontrar B? 0,1 mais 0,2. 0,3. Qual é a probabilidade da gente encontrar ambos, A e B? 0,1. Qual é a probabilidade de a gente encontrar A, dado que a gente já encontrou B? A interseção entre eles, que é 0,1, pela probabilidade de encontrar B, que é 0,3. Então, 0,3, 3, 3, 3. Sossegado? Capite. Facinho, né? Medida de probabilidade, probabilidade condicional. Isso aqui é um diagrama de Euler. Próximo. Posso apagar, pessoal? Espera. Ixi. Não tem reduto. Enquanto isso, deixa eu ver como é que está aqui. Estou tranquilo? Sim. Próximo. Sigma álgebra. Sigma álgebra possui 3 propriedades. E são bem intuitivas. Se eu sei a probabilidade de nada acontecer, imediatamente eu tenho que saber a probabilidade de alguma coisa acontecer. Se eu sei a probabilidade de alguma coisa acontecer, logo, imediatamente eu sei a probabilidade de nada acontecer. Não é intuitivo? Se eu sei a probabilidade de alguma coisa acontecer, e eu tenho que saber pela definição da medida de probabilidade. Logo, eu tenho que saber a probabilidade de nada acontecer.
Assim, uma sigma-álgebra tem que incluir, vamos botar nossa sigma-álgebra assim, contém, uma sigma-álgebra contém conjunto vazio e contém todo espaço amostral. Primeira propriedade. Segunda propriedade. Vamos dizer que um jogo de cara ou coroa. Eu sei a probabilidade de dar coroa. Logo, eu tenho que saber a probabilidade de dar cara. Se eu sei a probabilidade de dar cara, logo eu tenho que saber a propriedade de dar coroa. Assim, a sigma-álgebra ela tem que ser fechada quanto ao complemento. Professor, Oi. só que se eu tiver um espaço amostral que tu falou, um espaço amostral que tenha mais que 2 elementos, que eu tiver 5 elementos, por exemplo. Daí não tem como saber isso aí que tu falou. Tem. Vamos pegar assim, eu tenho esse. Eu sei esse. Bom, se eu sei esse, então imediatamente eu tenho que saber esses aqui. Não cada um, mas eu tenho que saber o complemento. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Última propriedade. Se eu sei a probabilidade da cara, logo eu sei a probabilidade da coroa, logo eu tenho que saber a probabilidade de dar os dois. Assim, a sigma-álgebra tem que ser fechada quanto à união. E aqui, assim, contável. A gente pode ter uniões não contáveis, mas isso é uma coisa matemática mais abstrata. Fechada quanto à união. Vamos botar só assim, para não atrapalhar vocês. Dadas essas três definições, pessoal, qual é a menor sigma-álgebra possível? O conjunto de eventos possível. Vazio? Só o vazio não dá. Se a gente tem vazio, ela tem que ser fechada quanto ao complemento, então a gente tem que saber tudo. Qual é a menor possível? É a sigma-álgebra que tem o conjunto vazio e seu complemento. Todo espaço amostral. Qual é a maior sigma-álgebra possível? É a que tem, ela tem que ter sempre o vazio e o complemento, porque é a menor possível. E nesse caso aqui a gente vai ter que ter ainda cada um dos elementos. Para esse caso, é a maior sigma-álgebra possível. A menor é sempre essa aqui, a maior é sempre a menor e cada um dos elementos e suas permutações e combinações. Se a gente pega... Eu não quero entrar em muita abstração com vocês, mas se a gente pegar todas as combinações possíveis dos elementos, todas as intersecções, uniões, interseções, a gente vai ter um espaço de Borel. Vocês vão encontrar isso por aí.
E se a gente pegar, já que a gente está falando de abstração, se a gente pegar o espaço amostral e a sigma álgebra, se a gente pegar essa dupla, a gente vai ter um espaço mensurável. São definições simples, bonitinhas, pode gerar alguma dúvida. Exemplo. Vamos pegar, por exemplo, um espaço amostral A, B, C e D. Vamos formar uma sigma álgebra com elas. Bom, a sigma álgebra menor possível vai ser o conjunto vazio e todo o espaço amostral. A gente pode ter uma sigma álgebra AB. Sim, não, talvez, não sei. Ela possui vazio? Sim. Possui o espaço amostral? Sim. Ela é fechada quanto ao complemento? Não. Não dá. Ela é fechada quanto à união? Não. Não dá. Vazio, espaço amostral. A. B. Bom, para a gente fazer ela fechada quanto à união, AB tem que ser fechada quanto ao complemento. Então, tem que ter mais um conjuntinho aqui. C, D. Ah, mas tem que ser fechada quanto à união. Então, a gente vai ter que botar A, C, D. Tem que botar ainda B, C, D. É fechada quanto ao complemento? Se tem AB, tem CD. Se tem BCD, tem o A. Se tem o ACD, tem o B. Sim. É fechada quanto à união? Sim. Essa aqui é uma sigma álgebra. Foi? Pedro, posso apagar? Pode. Clear. Ou assim. A, B, C, D. Mais simples. Sigma álgebra. Vazio. Todo espaço amostral. Eu posso botar A. Qual é o complemento? B, C, D. Tem os dois? Tem o complemento? Tem. Tem a união? Tem. Também é uma sigma álgebra. Legal? Dúvidas? Vamos em frente. Próximo. Variável aleatória. Para uma variável aleatória, primeiro, o que é uma variável aleatória? Basicamente é o resultado de um experimento. Resultado de um experimento. Simplesmente isso. O experimento, no nosso caso, pode ser um dadinho, pode ser uma moeda, pode ser uma máquina dando erro, pode ser
um computador gerando números aleatórios, pode ser qualquer coisa. O resultado do experimento é uma variável aleatória. Matematicamente, como a gente define uma variável aleatória? É um mapeamento de um espaço de probabilidade ômega sigma p para um espaço mensurável x sigma linha. Quando a gente mapeia daqui para cá, a gente tem uma variável aleatória. Como a gente define esse mapeamento? Qualquer x pertencente a x ômega pertence a ômega, tal que existe uma função ômega que vai ser menor ou igual a x. Isso aqui tem que pertencer a sigma álgebra. Isso é uma variável aleatória. Dúvidas? Silêncio. Professor, Oi. o X ele vai estar contido dentro de ômega? O x vai estar contido dentro. Xzinho, X minúsculo. O x é um elemento do xão. Tá, ele é uma amostra de ômega? Espaço de probabilidade, espaço mensurável. Vamos destrinchar isso aqui. O xzinho, ele está contido no xão. É um elemento do espaço mensurável. Uhum. O ômega minúsculo pertence ao ômega maiúsculo. Vamos botar assim, em amarelo. O x está nesse cara aqui. O ômega está nesse cara aqui. A gente está mapeando de um lado para o outro. Então, qualquer x que a gente está medindo, tal que existe um ômega desse cara, existe uma função daqui para cá, daqui para cá. Entendi. Uhum. E tudo isso aqui, obviamente, tem que ser dentro do meu conjunto de eventos. Aqui vocês já viram, né? Onde é que vai aparecer isso aqui? Função de probabilidade acumulada? Se, por outro lado, a minha variável aleatória for discreta, vai mudar só uma coisinha aqui. X pertence a x. Aqui fica tudo a mesma coisa, pertence ao ômega. Tal que a função de ômega é igual a x. Pertencente a sigma álgebra. Vermelho. Se a variável aleatória é contínua, então a imagem... Não a imagem, o domínio, desculpa. Ixi. Aí, consegui. O domínio de F são os reais.
Mas se ela for discreta, o domínio de F vai ser um subconjunto contável de R. Subconjunto contável de R. Simples. Ah, é muito bonitinho isso aí, vamos dizer. Então, o mapeamento de um espaço de probabilidade para um espaço mensurável, tal que obedece essa regra aqui. Se ela for discreta, o domínio são os reais. Se ela for contínua, o domínio os reais. Se ela for discreta, vai ser um subconjunto contável dos reais. Se ela for contínua, a gente tem essa função de mapeamento. Se ela for discreta, a função de mapeamento é um pouquinho diferente. Exemplo? Pedro? Deixa eu ver se está tudo ok no outro lado. Tudo ok. Vamos para um exemplo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Clear. Azul mais tranquilo. Um exemplo, vamos pegar... Qual é a probabilidade de sair duas caras num experimento de 3 moedinhas? Três moedinhas, qual é a probabilidade de dar 2 caras? Isso, ficou ruim. Duas heads. Está aqui o nosso experimento. A gente está contando, nossa F vai ser o número de heads. O experimento, então, é o número de heads. A variável aleatória vai ser exatamente isso. E a gente vai contar. Qual é o nosso espaço amostral? A gente pode ter heads, heads, heads. A gente pode ter heads, heads, tail. A gente pode ter heads, tail, heads. Heads, tail, tail. Pode ter tail, heads, heads. Tail, heads, tail. Tail, tail, heads. E finalmente a gente pode ter tails, tails, tails. Nossa variável aleatória x, então, é basicamente o número de heads. Então, qual é a probabilidade do nosso x ser igual a 2? Bom, se a gente vai usar a definição, é a probabilidade do x na menos 1 de 2. Que é a probabilidade da gente ter... Onde é que a gente tem apenas 2? Esse cara aqui. Esse cara aqui. E esse cara aqui. Opa, esse último aqui não. Acabou? Só tem essas duas possibilidades? Tem mais um, o terceiro. Ah, tem que ser consecutivo. Ah, tá. T, heads, heads, tá aqui. Heads, heads, tails, tá aqui.
Acho que é só isso, né? É só isso, não vejo mais. Então a gente tem esse cara aqui, heads, tail. E a gente tem esse outro que é tails, heads. Acho que a gente pode botar esse cara aqui também, né? Porque deu duas seguidas. Não, não pode. Porque a contagem x vai dar 3. Não pode, não. Então, qual é a probabilidade de dar esses dois caras? Bom, a probabilidade de dar esses dois caras é 2 sobre o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 quarto. 0,25. Está contido nos reais. Aí, exemplo de variável aleatória. Dúvidas? 11. Augusto, Pedro. Professor, nesse caso, o x seria o quê mesmo? O x é o número de heads consecutivos. Então, vamos botar aqui, ó. Não entendi por que a primeira opção você não falou que não podia usar. Aqui tem 3 heads. Pois é, a gente está contando o número de heads, né? A gente quer saber quando é que vai ser 2. Aqui deu 3, aqui deu 2, aqui deu 1, aqui deu 1, aqui deu 2, 1, 1 e 0. Então a gente só pode pegar esses dois. Aqui deu é 3, a gente não está interessado em 3, a gente quer saber 2. Então só esses dois caras aqui. Certo. Senhor, Oi. eu não entendi muito bem o que é o F. O que seria o F nesse caso aí? O F é a nossa variável aleatória. É a função que está indo de tudo isso aqui para isso aqui. É o x, basicamente. É a contagem. A gente está contando, então F faz a contagem. A gente está pegando todo o espaço amostral e vindo para cá. Está pegando todo esse cara aqui e vindo para esse. Por espaço mensurável. Foi? Aqui a gente tem o ômega, né? Aqui a gente tem o x. Fazer o mapeamento ao F. Tá. Acho que entendi. Último tópico. Pô, tá dando tempo legalzinho também. Né? Funciona esse sistema. Com isso, pessoal, a gente chega na descrição de distribuição. Distribuição. Distribuição cumulativa. E tudo que a gente está vendo aqui é segundo Kolmogorov. Distribuição cumulativa Fx de x é definido como a probabilidade do x ser menor ou igual a x. Que é a mesma coisa que a probabilidade do ômega pertencente ao ômega tal que o x de ômega é menor ou igual a x. Usando a notação que a gente vinha usando. Isso é a nossa distribuição cumulativa. Da distribuição cumulativa, a gente pode encontrar a função densidade e probabilidade. Como?
A gente pode pegar, assim, num espaço de Borel, uma função qualquer, T lambda. Aqui uma medida. Aqui um espaço de Borel. Isso aqui é uma função qualquer. A gente está calculando a área dessa função, né? A gente pode reescrever isso aqui trocando o domínio. A gente vai de um espaço de Borel para todos os reais. Continua com a mesma função, continua com a mesma medida. Só que aqui a gente vai botar uma função indicadora que faz a conversão de um domínio para o outro. Para a gente vir daqui para cá, a gente vai botar uma função indicadora. Ela vai ser 1 apenas quando a gente tiver um domínio de Borel. Tranquilo? É a mesma coisa, mas como a gente mudou o domínio, essa função me dá 1 apenas quando a gente estiver no domínio de Borel. A gente pode juntar esses caras aqui. A gente pode pegar esse, junta com esse aqui. R, G, D, Mi. Onde isso aqui é outra medida. Assim, a gente tem dmi igual a 1b de lambda. Esse cara aqui, vou trocar de cor. Esse cara aqui é a densidade de probabilidade. Logo, se a gente pega o nosso espaço amostral DF, isso aqui tem que ser quanto? A gente está pegando toda a área da CDF. 1. A gente pode escrever isso como sendo um f de x dx. Logo, df f dx. E assim a gente tem o f df dx. Isso aqui é o que a gente chama de derivada de Radon-Nikodym. E assim, finalmente, a gente tem que o f menos infinito até infinito é x até x de f de y dy. F PDF, essa aqui é a acumulativa, essa aqui é a densidade.
a gente tem a função cumulativa de densidade, a gente tem a cumulativa de probabilidade, a gente tem a função densidade de probabilidade. Tudo extraído através de definições. Dúvidas? Essa parte é muito importante, pessoal. A gente vai usar agora isso aí até o final do curso. Tem que estar bem enraizado. Posso pagar? Não. Vai lá, Pedro. Faz um resuminho aí de novo, senhor, do início ao fim aí, o que foi passo a passo, vai. Bom, a gente começou com a função cumulativa de probabilidade, que é dada por essa definição. Aqueles valores que são menores ou iguais até o que a gente quer. E a gente viu que a gente pode escrever uma função, se a gente mudar o domínio, isso aqui vai aparecer uma densidade, para que os domínios fiquem adequados. Não é o G. Logo, a gente está mudando a medida. O que vai fazer a união entre as medidas é a densidade. Então, a gente está com uma medida de probabilidade, que é a cumulativa. A gente está mudando, a gente está indo para dx. Logo, esse cara aqui é a densidade. A gente só fez uma algebrazinha para mostrar que a cumulativa pode ser escrita em função da densidade. Ou a densidade pode ser escrita em função da cumulativa. Tem esses dois casos aqui. Densidade em função da cumulativa, a cumulativa em função da densidade. Densidade em função da cumulativa, cumulativa em função da densidade. Duas medidas de probabilidade diferentes, a mais fundamental que a gente definiu é a cumulativa. Parte da cumulativa chega na densidade, parte da densidade chega na cumulativa. Acho que um exemplo fica mais fácil. Ô, senhor, o Oi. PDF ali é o que mesmo? Função, densidade de probabilidade. Densidade. Aqui, cumulativa. CDF, cumulativa, PDF, densidade. Pedro, posso mandar bala? Uhum. O pessoal pediu um exemplo aí, senhor. Acho que é o que tu vai passar agora. Vamos fazer agora. Ah, olha só que maravilha. Ó, agora expandiu a Pô, quantidade de ferramentas. olha só, sensacional, muito bom. Evoluiu. Né? X, vamos começar com f de x, a densidade. A densidade, probabilidade pode ser alguma coisa assim. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma função 1 sobre raiz de π sigma 2 exponencial de menos x2 sobre 2 sigma 2. Pode ser uma distribuição gaussiana. A gente sabe como levar isso aqui para a CDF. Ah, que joia. Para a gente vir da PDF para a CDF, o que a gente tem que fazer? Conforme que a gente viu no último slide, integra. Então, a gente começa com 0, 0, 0, 0, começa a crescer, 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 crescer. Agora, os incréscimos são cada vez menores, 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 e pá.
até que a gente satura em 1. Integral menos infinito até x, f de y, dy. Aqui, x. A gente tem a densidade e a gente tem a cumulativa. Ou a gente pode partir da cumulativa, x, f de x, que é mais fundamental, conforme a gente viu nas nossas definições, e a gente pode chegar na densidade. A densidade é o kernel daquela integral. Então, vamos ver. Aqui. X, f de x. Partindo da cumulativa para chegar no kernel, a gente tem que derivar. Logo, vai aparecer alguma coisa assim. A derivada aqui é nula, começa a aumentar a derivada, mas os incrementos vão ficando menores, menores, até que chega a zero. A gente pode sair da densidade e chegar na cumulativa, ou a gente pode partir da cumulativa e chegar na densidade. E aqui sempre saturando. Legal. Lá em Econofísica a gente viu que essas distribuições têm propriedades, as caudas podem ser longas, podem ser gordas, podem ter várias propriedades interessantes que causam alguns fenômenos financeiros importantes. Aqui, em ciência dos dados, a gente não está tão interessado nas caudas, basta a gente saber fazer essa conversão, e da cumulativa para a densidade, da densidade para a cumulativa. Num caso integra, no outro caso deriva. Dúvidas, pessoal? Isso aqui a gente está encontrando bastante hoje em dia nos dados da Covid. Quando a gente vai no site do Ministério da Saúde, eles normalmente apresentam essa aqui. Se vocês forem no site, eles vão mostrar isso aqui. Só que, como a gente não sabe se a gente está no topo ou não, o gráfico é sempre alguma coisa assim. A gente não sabe se vai continuar ou se vai fazer assim. Mas o que eles mostram é a CDF. Daí, no que eu passei para vocês por e-mail, eu estou mostrando uma possível PDF. Eu pego lá o CIR, pego os dados e tento montar a PDF. Dúvidas, pessoal? Legal. Isso aí foi, então, um resumão de probabilidade estatística. Quinta-feira, a gente começa a ver os processos em si. Vamos começar com Martingale, depois redes de Markov, e vamos em frente. Certo? Dúvidas? Comentários? A gravação a gente vai poder encontrar onde, professor? Diz de novo, Pedro? A gravação das aulas vão ser disponibilizadas por onde? Pois é. Eu posso tentar botar no YouTube. Eu vou fazer alguns testes aqui e digo para vocês. Primeiro que eu vou fazer é YouTube, vamos ver se rola. Tá bom. Professor, eu cheguei uns 10 minutos atrasado. Já foi falado